ao povo e testificar que ele é quem foi constituído por Deus juiz de vivos e de mortos. Atos capítulo 10, versículo 42. Estamos então de volta com o nosso estudo, ainda com a fase de comprovação. É um estudo pequeno, foi dividido em duas partes, porque a comprovação faz parte de tudo que já aconteceu na primeira fase do juízo. A comprovação é onde os livros dos céus serão abertos, os registros ali serão abertos e será analisada a história daqueles que se perderam, daqueles que não aceitaram o plano da salvação. Essa é a fase de comprovação, onde vimos aí que os salvos serão levados para os céus e lá ficarão 1000 anos e farão parte então do tribunal de Deus, onde os livros serão analisados, os registros daqueles que se perderam serão analisados. E se verá o porquê de muitos terem se perdido, né? O que vai ocorrer no futuro isso. Comprovação e execução são fatos que vão ocorrer ainda no futuro. Então compartilhe o estudo com mais pessoas. Não esqueça que o desejo de Deus é salvar, João 3,16. Para aqueles que estão com vida, estão entre os vivos, ainda há esperança, por mais longe que possam ter ido. Podem aí abandonar o pecado e se converter. Atos 13:9, arrependei-vos e convertei-vos, para que sejais cancelados os vossos pecados. Os pecados têm que ser cancelados em vida. Deus só cancela os pecados enquanto o homem está com vida, no momento em que ele se arrepende e muda de vida, busca Deus ali, busca Jesus como advogado e muda de vida. Aí sim, os pecados são apagados. Arrependei-vos e convertei-vos para que sejam cancelados os vossos pecados. Então, vamos aqui dar continuidade com a fase de comprovação, mas antes vamos orar. Oremos. Pai amado, mais uma vez aqui a tua palavra será aberta e vamos buscar mais informações a respeito da fase de comprovação. Que o Senhor se faça presente, nos ajude a nos prepararmos para a eternidade. Em nome de Cristo Jesus eu te peço. Amém. Muito bem. Findamos então a parte passada com uma pergunta. E a pergunta foi: nessa segunda fase do juízo, quem é que faz parte do tribunal de Deus? Quem faz parte do tribunal de Deus nessa segunda fase do juízo? Juiz. Atos 10:42, acabamos de ver aí no início. E nos mandou pregar ao povo que ele é quem foi constituído por Deus juiz de vivos e de mortos. Ele quem? Jesus. Jesus será juiz. Nas duas últimas partes do juízo, Jesus estará como juiz. Julgará os segredos dos homens. Romanos capítulo 2:16 diz: no dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar o segredo dos homens de conformidade com o meu evangelho. Lembrando que os segredos aí falados são daqueles que não se converterem. Daqueles que não se converterem. Daqueles que descerem à sepultura, desprezando o plano da salvação. Os pecados não vão ser apagados. E aí, durante o juízo de comprovação, os que forem salvos vão ver o porquê de terem se perdido. Os pecados daqueles que não se arrependerem, não se converterem, vão permanecer registrados nos livros dos céus. E aí, no juízo de comprovação, durante os 1000 anos, aqueles que forem salvos vão ver o porquê de muitos terem se perdido. Advogado de defesa não terão. Por quê? Porque a defesa é feita na primeira fase do juízo, que é na fase em que estamos com vida. Nesse exato momento, tudo aquilo que fazemos está sendo registrado. E quando aceitamos Jesus como nosso Salvador, nosso advogado, ele passa a advogar, nos defender perante Deus. Então, advogado de defesa, na segunda fase do juízo, que é a fase de comprovação, não será mais necessário. Tudo já está decidido na fase de comprovação.
Como já disse, é a fase em que está apenas se analisando ali tudo que já foi feito na primeira fase, em vida. Advogado de acusação, o próprio estará preso na terra, aguardando a condenação. Quem ele é? Apocalipse capítulo 12 diz aí, né? Que é o acusador de nossas almas. Então, não haverá, né? Advogado de acusação, na fase de comprovação, não haverá. Não há mais do que se acusar. Os ímpios ali, aqueles que desprezarem o plano da salvação já vão estar mortos. Vimos ali o que vai acontecer, né? Já vimos o que vai acontecer quando Jesus voltar, que levar os salvos para os céus. Os que não aceitaram o plano da salvação, que estiverem com vida, vão ser mortos à espada. O restante dos mortos ali, que não aceitaram o plano da salvação, vão permanecer na sepultura, né? Como diz Apocalipse capítulo 20, verso 5. O restante dos mortos não reviveram até que se completassem os 1000 anos. Então, Satanás vai ficar na terra cercado de mortos, como já vimos nos estudos passados. Testemunhas. Como já disse, serão os anjos. Os anjos estarão como testemunha nas 3 fases do juízo. Pelo fato de eles acompanharem desde o início a história do homem e relatar os fatos da vida de cada um aqui na terra. Em vida, eles relatam então o fato ali sobre a vida de cada um. A lei usada como norma, qual será? A lei de Êxodo, capítulo 20, 13 a 17. A lei dos 10 mandamentos, considerada por Tiago, capítulo 2, versículo 8 a 13, como lei da liberdade. Lei essa na qual grande parte do mundo religioso tem por abolida. Lembra da reflexão do grupo de presos em flagrante? Estavam praticando crimes, né? Vimos ali nas partes passadas um exemplo dentro do juízo humano, onde um grupo de pessoas, de homens, estavam praticando crimes, e ali foi levado um que não tinha nada a ver com a situação. Vimos o que aconteceu então, né? Foi absolvido ali, o advogado ali cuidou da causa dele. O outro grupo ficou detido. E aqui trago novamente aqui para a gente relembrar um pouquinho a respeito desse caso, daqueles que foram julgados e condenados. E no juízo humano, né, como já disse ali, um grupo de homens foi preso, violando a lei dos homens. Já foram presos em flagrante, possuíam já uma vasta ficha criminal. E todas as provas eram contra eles, eram concretas. Não tinham direito à defesa. Ali não tinha mais o que ser investigado, né? Porque tudo era contra eles. As provas eram concretas. Ficaram então presos, aguardando a comprovação dos fatos, onde ali ocorreu a segunda fase do juízo humano. E ali as provas foram analisadas. O grupo de réus ficaram então detidos. Eram tidos como culpados. E com isso, ficaram ali detidos para aguardar a terceira fase, a fase do juízo, a fase sentencial, onde o grupo de réus foram tirados da prisão, levados perante o tribunal. O juiz apresentou então a comprovação e tudo que fizeram quando estavam em liberdade, por os crimes terem sido terríveis, foram condenados à prisão. Foram condenados à prisão, levados para o presídio e lá ficaram para cumprir com a pena. Em muitos casos ocorre até a prisão perpétua, né? Então, no juízo de Deus, todos aqueles que, quando em vida a morte chegar e achar como transgressor da lei, sem advogado no céu, descem à sepultura levando suas culpas. Descem à sepultura levando suas culpas. Seus pecados ficam registrados nos livros dos céus, aguardando então a comprovação que ocorrerá durante os 1000 anos. A segunda fase do juízo. De Adão e Eva até aqui, quantos não desceram à sepultura desprezando o plano da salvação? Perdidos. Estão na sepultura, aguardando então a comprovação dos fatos que ocorrerá aí. Que ocorrerá então. Estão aguardando aí
a fase de comprovação. E como já vimos, né, o livro de 1 Pedro capítulo 3, ali do versículo 9 a 10, diz que 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia como 1000 anos. Ao se findar a comprovação, vem então a sentença. Então quer dizer que quando Jesus vir, que levar ali os salvos para viver, para ficar 1000 anos no céu, vai ser algo rápido, né? Aos olhos de Deus vai ser algo rápido. Aquilo que para nós parece demorado, né? Como diz a palavra, que 1000 anos para Deus é como um dia, e um dia como 1000 anos. Então Deus, como dono do tempo, para ele é diferente. Para ele é diferente. Ao se findar a comprovação, vem então a sentença final. E quem são os anjos referidos pelo apóstolo Paulo, os quais ele diz que os salvos vão julgar? Quem são os anjos referidos pelo apóstolo Paulo, no qual ele diz que vão julgar, que os salvos vão julgar? Vimos lá na parte passada, né, o apóstolo Paulo falando ali, que haveremos de julgar os próprios anjos. 1 Pedro capítulo 2, versículo 4 diz: ora, se Deus não poupou a anjos quando pecaram, antes precipitando no inferno de trevas, reservando-os para o juízo do grande dia. Judas capítulo 1, versículos 5 e 6 diz: quero, pois, lembrar-vos, embora estejais ciente uma vez por todas, que o Senhor, tendo libertado um povo, tirando da terra do Egito, destruiu depois os que não creram, e há anjos que não guardaram seu estado original, mas abandonaram o seu próprio domicílio. Ele tem os guardado sob trevas, em algemas eternas. Então aí se trata dos anjos caídos. Satanás e seus anjos, ali uma terça parte de anjo, se trata desse. Assim como a história dos mortos e ímpios estão registrados nos livros dos céus, lá também tem os registros trazendo a história desses anjos. Então, durante a comprovação, os salvos verão com seus próprios olhos o motivo da rebelião contra Deus. O motivo ali desse anjo ter se rebelado contra Deus, como tudo começou, né? Já existe relato sobre isso, mas pessoalmente entenderemos melhor durante os 1000 anos. Durante os 1000 anos, em minha comprovação, livros serão abertos e os salvos verão o porquê, né, de muitos não terem sido salvos, de muitas pessoas não terem sido salvas. Segredos ocultos, ali, segredos ocultos, né, do homem. Eclesiastes 12:13 diz: porque Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Deus há de trazer a juízo. Até mesmo líderes religiosos que estavam à frente da obra, mas viviam vida dupla. Líderes religiosos que estavam à frente da obra, mas viviam vida dupla. E ali se verá, né, o porquê de se perder. Membros de igreja que se envolveram com o pecado e foram tragados pela morte, sem tempo para o arrependimento. Tudo se verá durante a comprovação, durante os 1000 anos. Então, todos os relatos feitos pelos anjos a respeito dos moradores da terra que se perderem, servirá para comprovar cada um as suas próprias escolhas feitas em vida. Por um lado, servirá para revelar aos salvos o quanto Deus é justo. Eles vão ali analisar os registros e vão ver que Deus fez de tudo para salvar aqueles que se perderam. Usou inúmeros métodos para alcançar. Mas eles vão ver que Deus é justo. Que Deus não pode ser cobrado. Não pode ser culpado por pessoas se perderem. Pelo outro lado, a comprovação vai fazer com que os próprios perdidos reconheçam que eles desprezaram a eternidade. Vão ver cada oportunidade que Deus deu, cada vez que Deus chamou, e vão ver, e vão reconhecer a justiça de Deus. Então, se findar os 1000 anos, vem a fase da sentença, a fase sentencial, a terceira fase, que é a fase de execução.
E isso veremos então nas próximas partes. Então a estadia no céu será apenas de 1000 anos. Quando Jesus vir para levar os salvos, a estadia no céu será apenas de 1000 anos. Então, os 1000 anos servirão para que se analise os registros daqueles que se perderem. Deus é justo, Ele pensou nos salvos e também nos perdidos. Então, para os que desceram à sepultura, rejeitando o plano da salvação, como o rei Belsazar, não há mais chance de salvação. Não há. Acabou-se as oportunidades para isso. Quanto a nós que aqui estamos com vida, a porta da graça ainda está aberta. A porta da graça ainda está aberta. Até quando? Não sabemos. Não sabemos. Essa porta pode se fechar a qualquer momento e em qualquer lugar. Somos mortais. A porta pode se fechar a qualquer momento e em qualquer lugar. Por isso que temos que estar preparados a todo instante. Com a chegada da morte, finda-se as oportunidades de salvação. Então a fase de comprovação faz parte de tudo que já foi decidido em vida, praticado em vida. Ninguém nasce com destino traçado. Nós, através das nossas decisões diárias, é que traçamos, é que decidimos o nosso destino, o nosso futuro. Então a fase de comprovação faz parte de tudo que já foi decidido, praticado em vida. A história de cada um daqueles que passarem pela terra e rejeitarem os planos de Deus. Esses vão passar ali durante os 1000 anos pela fase de comprovação e vão aguardar então a condenação. Vão permanecer. Vimos aí que os ímpios que estiverem na sepultura, quando Jesus voltar, eles vão permanecer na sepultura, como diz Apocalipse capítulo 20, verso 5, que só vão ressuscitar após os 1000 anos. E os vivos que rejeitaram o plano da salvação, quando Jesus vier, que estiverem na terra, vão ser mortos à espada e vão ficar. E durante o juízo de comprovação, então, vão estar mortos na terra. Então é isso, aqui fechamos com a parte de comprovação, né? Vamos aguardar as próximas partes, onde serão apresentadas aí a terceira fase, né, que é a fase sentencial, onde vamos então ver o que acontecerá aí no futuro, né, com aqueles que desprezaram o plano da salvação. Se você desejar fazer novos estudos, procure a Igreja Adventista do Sétimo Dia mais próximo da sua casa, assista a TV Novo Tempo, na Sky, Net, Oi Claro, compartilhe o estudo com mais pessoas e se prepare para a eternidade. Não esqueça que o juízo já começou. Que Deus nos abençoe. Em nome de Cristo Jesus. Amém.